Capítulo 32. Na manhã seguinte, Elizabeth estava sozinha em casa escrevendo para Jane, quando a campainha da porta a sobressaltou. Como não ouvira o ruído de qualquer carruagem, calculou que se tratasse de Lady Catherine, e apreensiva, tratou de esconder a carta que escrevia, a fim de evitar perguntas indiscretas. Quando a porta se abriu, para sua grande surpresa, o Sr. Darcy entrou na sala. Ele pareceu igualmente surpreso por encontrá-la sozinha, e desculpou-se pela intrusão, dizendo ter pensado encontrar todas as senhoras em casa. Sentaram-se então, e após ela ter delicadamente informado sobre as moradoras de Rosings, pareciam recair num silêncio total. Era, pois, absolutamente necessário introduzir qualquer assunto. Nessa emergência, Elizabeth se lembrou da última vez que o vira, e disse: "Com que rapidez todos partiram de Netherfield em novembro passado, Sr. Darcy. Deve ter sido uma surpresa muito agradável para o Sr. Bingley revê-los tão cedo depois que partiu. Se não me engano, ele saiu no dia anterior, não? Espero que o tenha deixado bem a ele e às suas irmãs agora quando deixou Londres." "Perfeitamente, obrigado." Elizabeth compreendeu que não receberia outra resposta, e após uma curta pausa acrescentou: "Pelo que entendi, o Sr. Bingley não pretende voltar a Netherfield." "Não, nunca o ouvi dizer tal coisa, mas é provável que daqui para frente ele lhe dedique menos tempo. Ele tem muitos amigos e está numa idade em que os amigos e os compromissos aumentam continuamente. Se ele pretende passar tão pouco tempo em Netherfield, seria preferível para a vizinhança que ele desistisse inteiramente do lugar, pois nessa altura se instalaria ali outra família. Contudo, talvez o Sr. Bingley pense menos na conveniência dos vizinhos do que na sua própria. Não me surpreenderia que ele optasse pela desistência, se surgir uma oportunidade vantajosa", respondeu Darcy. Elizabeth nada acrescentou. Receava continuar falando do amigo dele. Como nada mais tinha para lhe dizer, resolveu deixar para ele a tarefa de encontrar um novo assunto. Darcy logo começou: "Esta casa parece muito acolhedora. Lady Catherine, creio eu, reformou-a bastante para a vinda do Sr. Collins." "Sim, estou certa de que ela não poderia ter dispensado sua bondade a uma pessoa mais reconhecida. O Sr. Collins parece ter tido muita sorte com a esposa que escolheu. Sim, os seus parentes têm motivos para satisfação, pois ele encontrou uma das poucas mulheres sensatas que alguma vez o teriam aceitado. Minha amiga é muito compreensiva, e embora não considere o seu casamento com o Sr. Collins um dos seus atos mais ajuizados, reconheço que ela parece feliz. Sob o ponto de vista da prudência, ela realizou o casamento ideal." Enquanto falava, havia nele uma espécie de sorriso que Elizabeth julgou compreender. Ele devia supor que ela pensava em Jane e em Netherfield, e enrubesceu ao lhe responder: "Não quis com isso dizer que uma mulher não deva morar um pouco longe da família. Depende de várias circunstâncias. Eu creio que a minha amiga só se consideraria perto da família se a distância fosse metade do que é." O Sr. Darcy aproximou um pouco a sua cadeira e disse: "Mas a senhorita não pode alimentar sentimento tão bairrista. Não poderá viver sempre em Longbourn." Elizabeth olhou surpresa. O Sr. Darcy pareceu mudar de ideia. Recuou a cadeira, pegou no jornal que se encontrava em cima da mesa, e seguiu-se um curto diálogo sobre o condado que a chegada de Charlotte e de sua irmã interrompeu. A cena pareceu surpreendê-las. O Sr. Darcy contou sobre o engano que ocasionara a intrusão, e após ter permanecido sentado mais alguns minutos num silêncio quase absoluto, foi-se embora. "O que quererá dizer isto?" disse Charlotte após ele ter partido. "Minha querida Elisa, ele deve estar apaixonado por você, ou nunca nos teria visitado tão sem cerimônia." Mas quando Elizabeth contou do seu silêncio, a ideia pareceu menos plausível.
Após várias conjecturas, elas concluíram que a visita se devia apenas à dificuldade de encontrar qualquer outra coisa com que se ocupar, o que não era de estranhar para a época do ano. Todos os desportos ao ar livre estavam fora de questão. Dentro de casa havia Lady Catherine, livros e uma mesa de bilhar, o que nunca entreteria um homem por muito tempo. Os dois primos se sentiam tentados a percorrer aquela distância quase todas as manhãs. Chegavam a horas variadas, por vezes juntos, outras vezes separados, e de vez em quando acompanhados pela tia. Tornava-se evidente a todos que o coronel Fitzwilliam vinha porque se sentia bem na companhia dos moradores dali. Fato esse que por si só abonava em seu favor. E a satisfação que Elizabeth experimentava ao vê-lo lembrava-lhe o seu antigo favorito George Wickham. Se comparasse, via que havia menos doçura cativante nas maneiras do coronel Fitzwilliam, mas ele era mais bem formado. Mas por que o Sr. Darcy viria com tanta frequência era mais difícil de compreender. Certamente não seria pelo prazer da companhia, pois ele permanecia a maior parte do tempo calado, por vezes durante 10 minutos seguidos. Raramente se animava. A Sra. Collins não sabia o que fazer com ele. O coronel Fitzwilliam costumava troçar do ar sombrio do primo, o que indicava que numa situação normal ele não se comportaria assim. Como ela gostaria de ver nessa mudança o efeito do amor, e como objeto desse amor, sua amiga Eliza. Charlotte dispôs-se seriamente a procurar a causa. Observava-o sempre que o encontrava em Roses, ou quando ele os visitava, mas sem grande sucesso. Ele olhava bastante para sua amiga, mas era duvidosa a expressão daquele olhar. Era um olhar sério, fixo, mas Charlotte não estava certa de que se tratasse de um olhar admirativo. Parecia não passar de distração. Algumas vezes insinuara a Elizabeth a possibilidade de o Sr. Darcy estar interessado nela, mas ela sempre ria de tal ideia. Então a Sra. Collins achou mais prudente guardar para si suas suspeitas, e não despertar esperanças que pudessem acabar em desapontamento. Na sua opinião, toda a relutância da amiga se acabaria quando o supusesse em seu poder. Nos planos que arquitetava para Elizabeth, por vezes imaginava-se casando com o coronel Fitzwilliam. Ele era, sem comparação, o mais atraente. Admirava, sem dúvida, e a sua situação na vida era de destaque. Mas a contrabalançar tais vantagens, enquanto o Sr. Darcy tinha considerável influência na igreja, o primo não tinha nenhuma.